Bom, o cafezinho lá está muito bom, né? Muito gostoso, os encontros, né? Mas nós vamos dar sequência aqui na nossa programação, tá? Então, a mesa redonda número 2, Teoria Crítica e Filosofia, Neofascismo de Plataforma, Indústria Cultural Digital e a Extrema-Direita hoje, né? E nós temos a satisfação de contar com a presença do professor Robespierre de Oliveira, da Universidade Estadual de Maringá, e a professora Bruna Della Torre de Carvalho Lima, que atualmente está na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, que está participando conosco por videoconferência, né? Então, gostaria de agradecer imensamente tanto a professora Bruna pela disponibilidade e também para o professor Robespierre por participarem dessa mesa conosco, né? Então, eu vou inicialmente conceder a palavra à professora Bruna, né, que terá cerca de 30 minutos, né, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, para fazer a sua fala, e depois, na sequência, o professor Robespierre. Por favor, Bruna. Boa noite. Queria agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. É um prazer enorme. Um prazer enorme rever o Robespierre também, que nos encontramos, acho que em 2023, em Frankfurt. Então, fiquei super feliz de fazer parte dessa discussão. Também queria agradecer ao Luiz, professor Luiz Gomes, que foi quem, né, entrou em contato comigo. E eu vou começar falando um pouco. Porque, enfim, né, o tema do congresso é inteligência artificial, neofascismo e desafiação. E acho que me parece um pouco impossível dar conta dos três termos, né? Como puxa uma série de outras coisas. Então, eu vou me concentrar no termo do meio, que é, né, o fascismo, e vou tentar mostrar como, de alguma forma, ele compreende os outros dois termos, né? Primeiro, porque o neofascismo hoje ele é incompreensível sem um conceito, na minha opinião, de indústria cultural, né? Que hoje abarca também a inteligência artificial. Vale lembrar que o fascismo ele sempre esteve ligado a uma mudança estrutural das forças produtivas capitalistas, né? E segundo, porque os desafios da formação não podem ser pensados fora dos seus contextos políticos históricos, e acho que o contexto político que a gente está vivendo hoje, no Brasil um pouco menos agora nos últimos anos, mas no mundo todo é esse conceito, esse contexto de ascensão da extrema-direita e desses movimentos que eu estou chamando aqui de neofascistas, né? Eu vou começar retomando alguns elementos do diagnóstico frankfurtiano do fascismo que me parecem indispensáveis para pensar o presente, né? Estou partindo dessa premissa nada óbvia hoje, né, de que o conceito de fascismo, assim como o de capitalismo, continua necessário para compreender a política atual, ainda que as suas formas tenham mudado bastante. A Escola de Frankfurt, como vocês sabem, né, ela investigou as consequências políticas e subjetivas do capitalismo monopolista que se constituiu depois da crise de 29, né, eles trataram dessa correspondência entre concentração e do foi produzido por essa estrutura, também buscou trabalhar, né? A Escola de Frankfurt é a tradição do marxismo que mais pesquisas, inclusive pesquisas empíricas, realizou no âmbito do fascismo, né? Eles investigaram as transformações da família, do Estado, do preconceito, da agitação de extrema-direita, da propaganda, e articulando tudo isso por meio de um conceito-chave, que é o conceito de indústria cultural,
o Adorno e Horkheimer sempre se referem a isso em diversos ensaios, né? Eles se referem ao conceito de indústria cultural, eles usam expressões como cola, cimento, né? É uma forma que unifica economia, política e processos de subjetivação, né? Por isso que é um conceito tão importante. E a partir desse conceito que eu vou propor aqui a gente pensar sobre o que mudou desde o fascismo clássico, né, até isso que eu estou chamando aqui de neofascismo de plataforma. Porque a indústria cultural, nessa fase que a gente está vivendo, né, uma fase, digamos assim, algorítmica e digital, ela passou a integrar três elementos do conceito de organização, né? O elemento político, social, econômico, e produzir uma forma inédita de organização da extrema-direita, estruturada pelas redes sociais. Acho que é isso, né? Um debate sobre formação hoje passa necessariamente por isso. E ela vai se tornando cada vez mais a principal forma de sociabilidade e de subjetivação, o que hoje a gente pode dizer, a Dona Horkheimer dizia um mundo administrado, né? Acho que hoje a gente poderia se sair com um mundo mal administrado, alguma coisa assim, né? Além de sustentar essa configuração do capitalismo monopolista pós 2008. Então eu vou indicar, né, o que eu vou fazer aqui é indicar algumas das mutações, né, que ocorreram nessa nova forma de fascismo em relação ao que ficou conhecido como, né, o fascismo histórico, digamos assim. E eu vou fazer uma comparação sempre, né? Vou falar de alguns itens, e a ideia é lançar alguns elementos para a gente começar uma conversa e tentar, a partir desses pontos levantados, começar a fazer um esboço, né? Discutir uma fisionomia do fascismo contemporâneo. Então, eu vou começar falando um pouco da forma de organização desse neofascismo, né? Por quê? No modelo clássico do fascismo histórico, pelo menos se a gente pensar na Alemanha e na Itália, eu conheço menos o contexto japonês, né? Mas a concentração das massas, a organização das massas, concentrava-se no partido como uma forma total, né? Essa era a instância que coordenava ideologia, o aparato repressivo, a mobilização de rua, né, a mobilização das massas em geral. E no que eu estou chamando de neofascismo de plataforma, essa função ela se desloca para a própria infraestrutura dessa indústria cultural que a gente está vendo se constituir, se enrijecer, se espraiar cada vez mais pela nossa sociedade, né? Então essa organização política, ela deixa de ser ela deixa de ocorrer principalmente a partir dessa estrutura jurídica ou política que é o partido, para se tornar essa forma social, né, encarnada nas plataformas. Então, né, aplicativos, redes sociais, canais, né, que vão articular três elementos que acho que são importantes a gente considerar aqui. Três elementos não, né? Três dimensões, que a política, né? Então, a mobilização de grupos, né, e do movimento como um todo, e a conexão entre militância e direção. A social, porque quando a gente está falando das plataformas, né, da indústria cultural digital hoje, a gente está falando de processos de sociabilidade e subjetivação, né, formação de identidades, formação de comunidades. E a econômica, né, que é esse modelo de negócio das big techs, né? Ou seja, eu acho que o primeiro aspecto digno de nota a respeito desse neofascismo de plataforma que a gente está vivendo é que as redes sociais, né, então, portanto, a forma plataforma, portanto, as big techs, né, tornam-se o principal meio de organização da extrema-direita, funcionando como uma espécie de partido. Então, ali se organiza a militância, né? Líderes e seguidores são reunidos, as campanhas são conduzidas ali, as popularidades são
perdidas, mantidas ou conquistadas ali, né? Hoje, assim como os governos, né, eles dependem da medição, às vezes, sempre quando a gente vê o jornal, né, a medição da temperatura dos mercados para tomar suas decisões, o mesmo vai se aplicar às redes, né? Até porque tem todo um debate, né? Toda, digamos assim, a revisão, né, a fortuna crítica disso que eu estou chamando aqui de capitalismo de plataforma, está falando, né, na plataforma como uma espécie de novos cercamentos que estão engolindo todos os mercados, né? Isso é bem importante para a escola de Frankfurt quando vai discutir o capitalismo monopolista, né? O que acontece com a gente, tanto do ponto de vista objetivo quanto do ponto de vista subjetivo, quando os mercados acabam, né? A gente pode falar mais disso no debate. E a movimentação nesses espaços, né, nas redes sociais, que, vale lembrar, depende de uma forma determinada pelos algoritmos, né, que, por sua vez, mimetiza também esse modelo especulativo do capital financeiro, né, e são privadas, isso é importante também, orienta hoje as tomadas de decisão sobre assuntos que vão determinar a vida de grande parte da população. Então, o que aparece como esse ecossistema caótico, né, de perfis, grupos, podcasts, influenciadores, vai se constituindo na prática como um partido de massas digital, né? A gente viu muito isso com o bolsonarismo no Brasil, viu com o Trump, está vendo de novo, que vai ser capaz, né, de conectar verticalmente o líder com milhões de seguidores e, ao mesmo tempo, conectar horizontalmente franjas que eram grupos marginais que eram isolados, né, na extrema-direita. Então, a gente tem essa organização que em grande medida ainda vertical, mas que parece muito capilarizada, horizontal e espontânea, né? Mas que não é menos rígida do que essa organização fascismo clássico, né? Então, e também, né, acho que uma discussão importante, isso tem a ver muito com o tema da formação, é que na década de 30, na Alemanha, né, a escola de Frankfurt, o Adorno, especialmente, né, que depois foi trabalhar nos Estados Unidos lá no projeto do rádio, ele estava muito preocupado com o papel da imprensa na ascensão do fascismo, né, porque a ascensão do fascismo dependeu, né, dessa formação dos grandes cartéis na imprensa, né, o rádio, o cinema, né, que depois a gente vai ter um cinema cujo, digamos assim, supervisionado pelo regime. Então, tudo isso funcionava, em larga medida, como uma transmissão vertical, né, da palavra do líder para a massa, digamos assim, mais passiva, né. Na versão da plataforma, a propaganda se inscreve no próprio funcionamento técnico desses meios, né. Vale dizer, assim, vale lembrar, né, uma coisa que todo mundo sabe, está cansado de saber, que todas essas plataformas, né, o modelo de negócios delas depende da coleta de dados com o fim de publicidade, né. A publicidade continua sendo a alma da indústria cultural, né. Então, e essa publicidade acaba, digamos assim, determinando, né, a linguagem que vai se constituir nesses espaços. Então, nessa versão de plataforma, né, da organização da extrema direita, como eu disse, né, a propaganda vai estar então embutida, né, nesse DNA, né, da plataforma. Então a gente tem os algoritmos de recomendação, as métricas de engajamento, né, tudo isso, os modelos de monetização que vão privilegiar exatamente, né, por conta de engajamento, etc., os conteúdos que a extrema-direita é especialista, né, em que ela é especialista, então conspiratórios, violentos, preconceituosos, discriminatórios.
o efeito bandwagon, né, efeito manada, que o Adorno discute lá naquele texto dele sobre o radicalismo de direita, que é essa adesão, né, que você adere porque as outras pessoas aderem a um movimento, a uma ideia, o que quer que seja, é a própria racionalidade algorítmica, né? Então, quanto mais um conteúdo circula, mais ele é tratado como relevante, visível e percebido como verdadeiro, né? Então, é, vídeos, memes, né? A gente acompanhou muito isso em 2018, que antes, né? Uma propaganda que antes levava longas campanhas para surtir efeito, ela muda o clima eleitoral, o clima político em poucos dias. Bom, e aí, de novo, né, o rádio no fascismo clássico, né, que foi o grande meio, né, da unificação afetiva e política do nazismo, que permitiu que a voz do Führer, né, chegasse a milhões de pessoas, né, o cinema, que, né, o cinema lá da Leni Riefenstahl, né, mostrava essa comunidade nacional racial, oferecendo essas imagens grandiosas, né? Hoje, é, a, a, a propaganda, né, o fascismo, ela mudou, né? Com o smartphone, por exemplo, é, de alguma maneira, esse aparato, né, ele não trabalha mais com o alvo da propaganda só como um receptor, né? A gente lida com esse aparato, né, com um smartphone, por exemplo, como uma extensão do corpo e da mente, né? Tanto é porque agora eles estão, né, fazendo óculos que a gente vai colocar e vai substituir o smartphone, etc, etc, né? Então, é, é uma proximidade muito maior, né? Então, a indústria cultural vai se tornando hoje, né, esse meio de subjetivação total, né? Tudo passa por elas, né? Então, da conversa íntima à informação política, do lazer ao ativismo, né? Então, é, e, obviamente, né, a mineração desses dados ela vai produzir um conhecimento completamente assimétrico, né, entre esse capital e a gente, né, sobre os nossos comportamentos, afetos, vulnerabilidades, né. Então, isso vai modulando, em grande medida, a comunicação política, né. Aí eu vou passar para um segundo ponto, acho que eu vou conseguir ficar em 3 pontos, né, vamos ver. É, que é o aspecto da economia política, né? Desse momento que a gente está vivendo. Então, a base econômica do fascismo clássico, né, ela era baseada, em grande medida, no entrelaçamento entre o capital monopolista e o Estado corporativo, né, com um regime fascista atuando como garantidor político desses blocos industriais financeiros nacionais, né, que tinham um traço bastante imperialista. Hoje é impossível a gente abordar o fascismo sem abordar essa transformação recente do capitalismo que eu estou falando aqui, que é o modelo de plataforma, né, resultante dessa resposta à crise econômica de 2008, né, tem um livro bem interessante do Nick Snirsek, né, Capitalismo de Plataforma, no qual ele mostra, né, que as políticas de afrouxamento monetário canalizaram, né, uma quantidade enorme de, né, uma massa enorme de capital para o setor tecnológico, criando esses mamutes transnacionais que controlam dados, infraestrutura logística, meios de pagamento, meios de subjetivação, meios de socialização, comunicação, entretenimento, trabalho. Então, essa política de solução da crise pós-2008, ela resultou numa onda de monopolização que transformou a fisionomia do capitalismo contemporâneo, né? Então, essas empresas operam de certa maneira como novos rackets, né? O Horkheimer trabalhava com esse conceito, né? Porque elas compõem núcleos de poder privado que vão se colocar acima de qualquer regulação e vão impor, de novo, né, padrões de consumo, de trabalho, de sociabilidade, né, em escala global. Então,
o que eu estou chamando de neofascismo de plataforma, ele se inscreve nessa estrutura, né? Não é só uma ideologia que circula pelas plataformas, e aí, de novo, né? Isso é o que eu acho que é o ponto mais importante para a discussão da formação que o seminário propõe, né? Então, não é uma ideologia, mas é a forma política, né, que é afinada com o capitalismo que concentra riqueza, informação, né, tem uma capacidade de vigilância sem precedentes, o que hoje se traduz também em poderio militar, né, e funciona também por uma lógica financeira profundamente especulativa. Aí eu vou passar para o que está acontecendo com as instituições hoje, né? Porque se a gente pensa no fascismo histórico, né, tô chamando aqui de fascismo clássico, mas acho que esse nome é bem horrível, né, o fascismo histórico, digamos assim, né. Ele operava, por meio da captura e centralização das instituições. Então a gente tem a submissão, né, de sindicatos, escolas, igrejas, mídia, né, tudo isso ao Estado. O neofascismo de plataforma, e acho que isso é uma diferença importante, ele prospera diferentemente, eu não diria tão ao contrário, mas diferentemente na deslegitimação e no esvaziamento dessas instituições mediadoras, né. Eh, por quê? Né, essa extrema direita, ela apresenta partidos, universidades, imprensa, né, tribunais, ONGs, como parte dessa grande conspiração do sistema, né, ou da catedral, para usar lá a expressão do Curtis Yarving, né, que é um desses profetas da extrema direita norte-americana. Contrapondo a isso, né, essa comunicação teoricamente direta, sem censura, sem filtro, né, das redes sociais. Então, essas plataformas, escapando a essa regulação democrática efetiva, elas vão se colocar como um acesso direto ao corpo social, né, funcionando 24 horas por dia como um canal de agitação e de mobilização política. Então, ao invés de tomar o Estado, né, para dominar essas instituições políticas civis, a estratégia do neofascismo contemporâneo, em grande medida, embora eu não estou dizendo aqui que o Estado é irrelevante, mas elas tornam a percepção, né, em alguma medida, de que em alguma medida, essa verdade também de que o Estado é irrelevante, né, diante dessa, por exemplo, soberania digital, né, exercida pelos donos da infraestrutura das plataformas. A gente está vendo agora como está sendo difícil impor qualquer regulação a essas empresas no Brasil, né. Então, e o Estado, né, como a gente está vendo também agora com o Trump, ele vai perder cada vez mais um traço, né, que o Marx e o Engels atribuíam a ele, que a escola de Frankfurt também discute, que é o seu caráter contraditório, né, ou seja, uma instituição que vai acomodar a luta de classes e ao mesmo tempo servir como mediadora para elas, né, para se tornar um puro instrumento do capital, né, do poder privado. A gente está vendo agora com todo o dinheiro que, com esse novo casamento, né, entre a Big Tech e o setor militar dos Estados Unidos, né. É, e é um pouco isso, né, eu acho que tem uma outra coisa importante, que se a gente for pensar no domínio mundial do Silicon Valley hoje, como isso é a face contemporânea do caráter imperialista da indústria cultural, né, que já desde sempre exportava todos os modelos de cultura para o mundo todo, né. Então, acho que isso é um exemplo de como esse setor altamente monopolizado do capitalismo, né, ao mesmo tempo que ele fortalece tecnologicamente, militarmente, a soberania dos Estados Unidos, ele trabalha para minar a soberania dos países adversários. E aí, para terminar, teria várias coisas para falar, acho que eu preparei muita coisa aqui. Eu vou terminar falando dos inimigos, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante, isso também dos inimigos criados pelo fascismo, né? É,
porque acho que isso também tem muito a ver com os desafios para a formação hoje, né? Porque a gente está vivendo num mundo em que o preconceito está aumentando muito, né? Então ele está sendo manufaturado por essas plataformas, né? É, e o fascismo, se a gente for pensar historicamente, ele sempre foi uma forma de governo, né, cuja principal tecnologia é, digamos assim, uma certa desorientação, né? O fascismo vem no bojo, né, de uma grande crise econômica e ele vai, de alguma maneira, né, ser uma tentativa de resolver essa crise, né, de restaurar, né, o poder do capital, de solidificar, né, as diferenças de classe. Então, é muito necessário, né, para ele, trabalhar com bodes expiatórios, né, então essa é uma das suas tecnologias de governo, digamos assim. Por quê? Porque sempre foi preciso, né, desviar o sofrimento social produzido pelo capitalismo da sua origem econômica, né? Ou seja, associando essas insatisfações de fundo econômico a problemas raciais, geográficos, religiosos, etc. Né? Então, e acho que hoje, sobre a forma da plataforma, né, do modelo da plataforma, essa operação ela vai se tornar muito mais simples e com inteligência artificial mais eficaz, né? Em primeiro lugar, porque os vídeos e fotos, né, que visam é, estabelecer, né, os inimigos, né, o outgroup, né, do fascismo, hoje, né, se a gente for pensar, sei lá, feministas, comunistas, imigrantes, terroristas, pessoas racializadas, né, então isso vai ficar cada vez mais realista com a inteligência artificial, né, embora depois a gente pode falar mais isso no debate, né, eu acho que embora pós-verdade seja a própria epistemologia dessas plataformas, eu acho que o cerne dessa questão tem menos a ver com um desejo pelo realismo e mais a ver com a função que essa propaganda cumpre, né? Mas em segundo lugar, e aliás acho que mais importante, porque com a onipresença da rede na vida das pessoas, né, a capilaridade dessa propaganda e a sua indistinção do entretenimento, porque a gente pensa assim, vamos pensar um feed do TikTok, né? Aquilo ali, a plataforma ela homogeneiza os conteúdos de uma certa maneira, de propósito, né? Porque o objetivo dessas plataformas é fazer a gente consumir. Mas ela homogeneiza, então a gente não sabe ali o que é verdade, o que é mentira, o que é trabalho, o que é diversão, o que é propaganda política, o que é com, né, esse lixo, né, que é produzido na internet, esses vídeos falsos, tudo vai se misturando e vai se tornando indistinto, né? É, e aí, se a gente for pensar, né, essa questão de como esses inimigos estão sendo criados de novo, né? Então, aqui na Europa tá uma situação irrespirável, né? Com essa xenofobia, com o ódio contra os imigrantes, é uma coisa absolutamente horrorosa, né? E acho que no Brasil, né, durante o governo Bolsonaro, a gente também viu isso, né? A gente também viu, então, as feministas, a ideologia de gênero, né? Então, mas é isso, né? É essa técnica de desviar de insatisfações que poderiam levar a uma contestação do modo de produção no qual a gente está inserido, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar, né, sobre o aumento do desemprego nos países do centro do capitalismo, que tem sido direcionado, né, por essa propaganda contra os imigrantes, né? Então, ela é transformada não só numa questão de xenofobia, mas também numa questão racial, né? O problema aí eles mobilizam essa insatisfação com elementos econômicos, né? E vão transformando isso em toda uma fantasia, numa paranoia racial, né? Que os imigrantes estão tentando romper, né? Estão querendo substituir
digamos assim, a raça nacional, né, então entram todas essas coisas né, a raça branca nacional, né, todas essas coisas entram em jogo, né, então, e aí esse ódio racial, o ódio de gênero, né, não que essas coisas não sejam materiais, elas são, né, mas ela dá um lugar deslocado para uma série de outras satisfações, né, ou para essas insatisfações que eu estou chamando de econômicas no sentido amplo, né. E aí eu acho que a mesma, eu tentei, fazer esse esqueminha, porque eu acho que essa comparação, né, se a gente pensar em como a violência acontece, como o Estado muda, qual é a relação entre economia e Estado, qual é a relação entre líderes e militantes, né, do movimento fascista, todos esses aspectos eles são importantes para a gente pensar o que seria, né, o que é esse neofascismo hoje. Mas eu vou parar por aqui, porque eu quero ouvir o Robespierre, acho que eu já falei a minha meia hora, e é isso. Muito obrigada. Então, gostaríamos de agradecer, né, a professora Bruna Della Torre, que fala diretamente de Heidelberg, na Alemanha, né? Acho que foi uma fala muito pontual, né, muito objetiva nas questões que nos interessam no debate. E agora, na sequência, passo a palavra ao professor Robespierre, né, da Universidade Estadual de Maringá, para que faça a sua fala. Por favor, professor. Boa tarde, eu queria também agradecer à Bruna e ao professor Luiz. Vou falar sobre essa questão da distopia e utopia com relação à inteligência artificial e a questão da estupidez humana. E antes de começar, só queria deixar claro, não vou entrar em detalhes, o conceito, a diferença entre distopia e utopia. Eu acho que a utopia se refere a uma sociedade mais livre, emancipada, melhor, enquanto que a distopia seria o retrocesso. Eu estou querendo dizer isso porque outro dia eu vi um livro com o título Utopia Autoritária Brasileira, o que eu acho um contrassenso, porque a utopia não pode ser autoritária, pelo conceito. Então, eu só queria deixar a minha posição em relação a isso. Certo? Então, eu vou começar, porque eu vou fazer um resumo do resumo, mas, assim, na maior parte das histórias de ficção científica, o futuro é apresentado como distopia, mais como distopia do que como utopia. Tais histórias refletem e ressaltam o pessimismo dos problemas vigentes, sendo críticas a esses, porém, ao contrário das utopias, sem pensar a mudança social para um futuro melhor. Elas narram com perspicácia possibilidades de um futuro apocalíptico, mas não necessitam situar suas histórias no futuro, podendo ser no presente reimaginado ou como realidade alternativa. Entre os diversos cenários, a revolta das máquinas, seja por meio de hackeamento da rede integrada, que controlaria as máquinas, como a internet das coisas, seja devido a autômatos inteligentes que decidem se vingar. A distopia espelha a realidade conflituosa, opressiva e com poucas perspectivas, e projeta com pessimismo e esperança de revertê-la. Hoje, alguns temores da fantasia e da ficção parecem reais e mais próximos. Originalmente, eu tinha feito uma lista, que eu não vou citar, de exemplos dessas distopias e das suas temáticas, mas eu só queria citar uma, que é a peça de Karel Čapek, de 1920, foi escrita em tcheco, mas o título é em inglês, Rossum's Universal Robots. E é a primeira vez em que aparece na literatura a palavra robô, que vem do tcheco, do russo, robota, que significa servidão, trabalho, né? E que descreve uma fábrica que produz esses robôs, que não são mecânicos, são orgânicos, e que no desenvolver da peça resolvem
substituir toda a humanidade e destroem, e eles tomam o poder, os robôs. Então é a primeira vez que aparece essa temática na literatura e depois cinema, etc. Tal. Então, a tecnologia hoje, ela está mais próxima dessa realização da fantasia do que esteve no passado. A tecnologia é o Black Mirror, a distopia é hoje. A esperança de um futuro melhor para a humanidade parece se desvanecer em guerras, catástrofes naturais, mudança climática, violência de todo tipo, aumento de preconceitos, aumento de exploração e desigualdade econômica, o surgimento de novas doenças pandêmicas, entre outros problemas. Enquanto isso, falsos líderes que poderiam combater os problemas reais da sociedade contribuem cada vez mais para ampliá-los com seu negacionismo e estupidez. Defesa de um suposto conservadorismo moral e um individualismo contra o poder público, visando exclusivamente poder e riqueza próprios. Todo esse autoritarismo contra-revolucionário, e poder-se dizer neofascista, impõe-se sobre a sociedade contra direitos sociais. A onda atual da extrema-direita replica momentos históricos anteriores, como a ascensão do nazifascismo, com uma nova roupagem, reformatado com o uso da tecnologia que amplifica e automatiza toda a estupidez de seus apoiadores e líderes. No horizonte atual, a tecnologia digital assume cada vez mais o todo com produtos ditos inteligentes, smarts, impondo aos indivíduos uma nova conformação vital, ao mesmo tempo em que a tecnologia se coloca como meio facilitador da existência. Ela tem produzido novos problemas e novas doenças. A internet, que é um meio de informação e conhecimento, também se construiu como meio de desinformação e de não conhecimento, principalmente pelas redes sociais e notícias falsas que estimulam preconceitos, teorias da conspiração e estupidez, a relação de dependência de usuários de tais meios tecnológicos, produz ansiedade, depressão, paranoia, estupidez, bullying, agressividade, entre outras manifestações tóxicas. Por exemplo, saiu uma notícia que a Meta do Facebook permitiu a divulgação de crimes, sabendo que eram crimes. Então, esse fracasso do esclarecimento assume novos contornos com o uso da inteligência artificial. O termo inteligência artificial foi originalmente proposto por John McCarthy em 1956. Alan Turing discutiu em 1950 a possibilidade de uma máquina pensar. E ele colocava a seguinte questão, que essa possibilidade existe, mas teria que ter computadores muito melhores, com mais armazenamento. Mas ele colocava o seguinte problema: qual a necessidade de produzir uma máquina semelhante ao ser humano, como um androide ou um robô ou outros animais, ou em forma de pensamento, né? Então, hoje em dia, pode-se dizer que tem 3 tipos de inteligência artificial, que eles chamam de estreita ou fraca, inteligência artificial geral ou forte, superinteligência. Então, a primeira é mais limitada, a segunda estaria em serviços como o ChatGPT-4, a terceira ainda não estaria disponível, que seria de robôs e androides sencientes. A quarta é aquela que produz textos, músicas e imagens, o que hoje é uma realidade, você pode produzir vídeos com ela. Então, junto a esses tipos, há também a classificação de aprendizado, como aprendizado de máquina, aprendizado profundo, processamento de linguagem natural. Entre as promessas da inteligência artificial está a automatização de rotinas para facilitar determinados trabalhos, mas modelos que elaboram conhecimento a partir de bancos de dados ou mesmo arte podem acomodar os indivíduos a relaxarem sua própria capacidade de pensar, aumentando sua ignorância. Apesar da tecnologia produzir conhecimento mais ou menos confiável, há quem use a
IA para gerar imagens, textos e vídeos falsos com qualidade similar ao original, a chamada deepfake, para fins pessoais ou de intervenção política. A falsificação por meios tecnológicos com a IA e redes sociais é preocupante na medida em que os receptores muitas vezes não têm discernimento e aceitam o conteúdo oferecido, causando mortes, como na pandemia da Covid-19, injúrias, violência. A Bruna citou isso, né, falou coisas assim. A falsificação na política já era produzida há muitos séculos atrás, sendo mais elaborado com a tecnologia no início do século XX, agora estaria mais fácil, e como no passado continua sendo instrumento, principalmente da direita ou do totalitarismo. Um autor, Federico Kurogulo, discute a carta aberta da Future of Life Institute, publicada em 2023, em que se pede uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial. Carta assinada por Elon Musk, Steven Wozniak, entre outros. E a carta apontava potenciais riscos para a humanidade, como perda de empregos, perda de controle social pelos humanos, obsolescência humana, entre outros. A inteligência artificial tem apresentado desde sugestões bizarras como comer pedra, ser bom para a saúde, até falas racistas e nazistas. A carta colocaria o problema do alinhamento, isto é, alinhar o desenvolvimento da inteligência artificial com objetivos de seus criadores. Também haveria preocupação de alinhar a ética humana e valores humanos. Ou seja, a inteligência artificial teria que ter um controle sobre essas questões éticas, pelo menos. Então, Kurogulo questiona se esse alinhamento e as preocupações da Carta dos desenvolvedores de inteligência artificial, afirmando que a IA não precisaria ser superinteligente para causar danos aos seres humanos. Ele também critica os termos genéricos usados na carta, como povo e sociedade, implicando que toda a humanidade perdeu o controle sobre o desenvolvimento da tecnologia de IA. De fato, grande parte da humanidade não possui tal controle, apenas uma parte de pesquisadores, programadores e proprietários das Big Techs, como Google, Meta, Apple, Amazon e Tesla, para discutir o caráter de classe. Kurogulo retoma as discussões de Marx no século XIX sobre tecnologia nas fábricas que fariam parte do vampirismo burguês. Então, com razão, ele argumenta sobre as similitudes dessa situação do século XIX com o século XXI. Caberia discutir a ética e quais os valores a serem alinhados com a máquina, com a IA. Ou seja, o que no século XIX o problema era o desenvolvimento do maquinário e havia preocupação dos trabalhadores em relação a isso, da mesma forma dos problemas com a atual tecnologia. E esse autor ele cita uma autora mais conhecida, que é a Shoshana Zuboff, que escreveu sobre a era do capitalismo de vigilância, que descreve a atual fase do capitalismo por meio de um sistema de vigilância de dados permanente. Né? Então, Zuboff chega a mencionar algumas reações contra essa vigilância, como a Lei do Direito a Ser Esquecido, aprovado pela Comunidade Europeia, em 2014. Então, ela mostra que existem resistências, por exemplo, com relação ao Google Street, que aparentemente é legal, porque você visualiza as ruas, mas, ao mesmo tempo, isso está vigiando todas as pessoas que vivem naquela rua. Né? Então, a privacidade fica comprometida. Então, seguindo, o vasto conhecimento produzido pelos usuários e seu conteúdo nessas redes e plataformas é mais objeto de lucro e exploração das empresas do que de seu produtor original. Embora o capitalismo de vigilância ainda seja, em essência, capitalismo, seu modus operandi mudou. Há uma distorção no modo de extração de mais valor, o que possibilitou a emergência
de novos bilionários. A concentração de renda, segundo a Oxfam, aumentou de tal modo que 4 bilionários surgiram por semana em 2024, sendo a maioria ligada à área tecnológica. O novo governo dos Estados Unidos é considerado uma oligarquia de tecnólogos, ou broligarque. Basta ver a posse do Trump, que todos eles estavam lá. A Meta, Google, Amazon, Tesla, Apple apoiam e até coordenam políticas neoliberais autoritárias. Os oligarcas da tecnologia não estão preocupados com direitos, diversidade, democracia, apenas com os próprios interesses e lucro. Então, eles permitem um ambiente tóxico de suas plataformas e mesmo da IA até serem questionados ambiente de falsidade, estupidez, pois coloca a polêmica e gera visualização e lucro, a chamada monetização. Eles discutem essa questão da liberdade de expressão e que, na verdade, é só a expressão para eles. E aí eu cito também um outro autor, que é o Christian Fuchs, que utiliza o termo capitalismo informacional. E Fuchs comenta como os trabalhadores, tanto os produtores de aparelhos físicos quanto os programadores, engenheiros e outros, são superexplorados, sendo muitos de países sem direitos trabalhistas. A lógica de exploração do capitalismo informacional ou de vigilância ou digital está atrelada ao neoliberalismo, sendo a base da nova lógica de exploração digital. Trata-se da lógica do Estado mínimo e aparente empoderamento do indivíduo, o incentivo ao empreendedorismo em que o indivíduo deixaria de ser trabalhador para ser seu próprio patrão, aparece junto a reivindicações de não pagar impostos e não atentar a direitos trabalhistas para seus empregados, de não querer interferência ou fiscalização do Estado sobre seus negócios. Aí eu comento que essa relação entre tecnologia e autoritarismo, ela já aparece, já havia sido notada pelos teóricos críticos como Walter Benjamin, que ao comentar sobre as teorias do fascismo alemão mostra como o objetivo da técnica é a guerra. E ele mostra também como que a técnica afeta e molda o comportamento das pessoas. Marcuse, em algumas implicações sociais da tecnologia moderna, considera a tecnologia como um modo de produção que envolve o todo da existência. A tecnologia não é neutra. Pode-se dizer que os valores da tecnologia são os valores do capitalismo. Então, mesmo que possa ser usado para o bem ou para o mal, a tecnologia tem os seus propósitos, que seria a produtividade, eficiência e lucro. E, segundo Marcuse, nesse processo, o indivíduo tem que se submeter ao sistema. E aí eu cito: ao manipular a máquina, o homem aprende que a obediência às instruções é o único meio de se obter resultados desejados. Ser bem-sucedido é o mesmo que se adaptar ao aparato. Fim da citação. É a mesma subserviência de hoje aos programas e aplicativos em que o sujeito é sempre passivo. Porque nós utilizamos toda essa tecnologia sem perguntar ou sem ter qualquer tipo de interferência nessa tecnologia. Nós somos passivos. Então, Marcuse mostra o interesse e o fascínio dos regimes autoritários como fascista pela tecnologia, um regime tecnocrático. Tal fascínio deve-se à organização, coordenação e manipulação da estrutura social e econômica e o poderio militar. O fascismo derrotado na guerra continua vivo com nova roupagem. Então, e Marcuse trata esse processo como uma contra-revolução preventiva permanente, né? Uma contra-revolução sem revolução. Em Um Homem Unidimensional, Marcuse expõe o delicado equilíbrio entre o estado de bem-estar e o estado de guerra, entre
a ameaça da bomba atômica e os confortos tecnológicos. A relação entre tecnologia e guerra passa a ser visível no pós-guerra, com a comercialização para os civis de muitos aparelhos desenvolvidos originalmente para a guerra. Então, o processo de contenção interno e externo tornou-se um feito para a sociedade industrial avançada. A tecnologia tornou-se um meio efetivo de controle, vigilância e contenção. Marcuse diz, citação, uma das realizações da civilização industrial avançada é o declínio não terrorista e democrático da liberdade, a eficiência suave e razoável, não liberdade que aparece ter suas raízes no próprio progresso técnico. Fim da citação. E adiante ele diz também, as capacidades da civilização industrial avançada sugerem que esta sociedade podem bem ser apta a impedir e conter a mudança social envolvendo as instituições básicas da sociedade como distintas das mudanças dentro do quadro institucional dado. Fim da citação. Então, para Marcuse, a burguesia como classe dominante estaria sempre dependente do processo de contenção de mudança social. Tal processo seria articulado por meios suaves, como a cultura da mídia ou a indústria cultural, ou por processos mais agressivos, como o endurecimento policial do Estado. Né? Quanto é? Mais 10 minutos. Então, nesse sentido, eu vou agora resumir mais ainda. Dentre essas novas transformações do capitalismo, eu queria mencionar o Yanis Varoufakis, que escreveu o Tecnofeudalismo, em que ele propõe que já não seja mais capitalismo, que é uma tese discutível, mas coloca nesse sentido que, da mesma forma que nós temos a Amazon, que controla todo o seu ecossistema e que cada vendedor está lá dentro para vender o seu produto e está subordinada às diretrizes da Amazon, todos os aparatos hoje, empresas, indústrias, estão subordinados a essas empresas de tecnologia. Como eu já citei, a Amazon, Apple, etc. Então, um banco, uma indústria, por exemplo, outro dia teve um problema num software da Microsoft, diversos aeroportos ficaram sem funcionamento por causa de um software. Né? Então, essa ideia do tecnofeudalismo eu acho interessante para poder compreender como que se desenvolve esse processo da tecnologia e como que toda essa questão está nos afetando hoje. Aí, com relação ao capitalismo de vigilância, eu só queria comentar que na China está super avançado na medida em que você pode pagar a sua passagem de metrô com o escaneamento facial do seu rosto. Aí teria outras questões para colocar, mas para finalizar, eu gostaria de dizer sobre o aspecto da utopia, ou seja, primeiro que existem pessoas que estão resistindo a essas questões, a esses problemas da tecnologia, como a discussão da mudança climática e lutando contra isso. O Andrew Finberg coloca uma ideia que vem do Marcuse, que seria a grande marcha contra essas instituições tecnológicas, no sentido de que fazer com que cada vez mais se tenha um domínio sobre essas tecnologias. As pessoas têm que aprender a mexer nessa tecnologia para subverter a própria tecnologia. Não se trata de jogar a tecnologia fora, mas se trata de direcionar a tecnologia contra ela mesma. Então, nesse sentido, caberia uma discussão sobre processos mais efetivos de educação e
e repensar todo esse potencial antes que a gente fique sem uma capacidade decente de crítica contra isso e sejamos engolidos por isso. E, nesse sentido, aquilo que o Marcuse coloca, ou seja, repensar o que significaria a chamada grande recusa, principalmente contra essa tecnologia, esses grupos tecnológicos que não só expropriam seres humanos, mas estão cada vez mais destruindo o próprio ecossistema. Cada vez que se usa uma inteligência artificial, se consome mais de 30 litros de água. Então, a gente tem que repensar tudo isso. E depois eu poderia falar mais coisas aí no debate. Então, obrigado. Então, gostaríamos de agradecer a professora Bruna Della Torre, né, que tão gentilmente, né, topou participar dessa sessão, né. Nós esperamos que numa próxima oportunidade, né, você consiga estar conosco presencialmente, né, porque pela impossibilidade de agenda, não foi possível, né, nessa ocasião. E agradecer imensamente ao professor Robespierre, né, pela contribuição, pelas reflexões, a todo o público que aqui está também, né, e que participou dos debates. E agora vou pedir, assim, um tempinho de 10 minutos, né, um intervalo rápido, para a gente restabelecer as conexões, né, para a gente começar a próxima mesa daqui 10 minutos. Muito obrigado, Bruna. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Bom debate aí para vocês. Boa noite.